Começou, então tá. Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Prof. Dani Marques, canal de linguagens do Prof. Dani Marques. Já vou fazer aquele pedido de sempre, não custa nada, né, pessoal? Ó, dá um joinha aí já, tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Não esqueça de te inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Aliás, ultrapassamos a marca aí de 3 milhões, né? 3 mil, mas estamos chegando. Olha só, então aproveita, te inscreve aí no canal, tá? Aperta o sininho para receber as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo aqui que o Prof. Dani Marques colocar para você, vai aparecer uma notificação aí na tela do seu celular, do seu computador, enfim, dizendo que tem vídeo novo, tá bom? Beleza? Então, vamos que vamos, mais uma questão comentada aqui para você, tá? Essa questão aqui, pessoal, é muito legal, aliás, eu fiz questão, desculpa aí, né, a repetição de termos, mas fiz a questão de colocar, né, essa pergunta aí que caiu na prova, tá, de agente de segurança socioeducativo, banca IBFC, tá, da Secretaria de Estado da Defesa Social de Minas Gerais, tá, porque o texto, né, pessoal, vem de uma música, tá, composição aí de Lúcio Barbosa, mas que foi interpretada por dois grandes ícones, né, o Zé Ramalho e Zé Geraldo, tá, e é uma música que eu escutava quando eu era pequeno, ao ir para o colégio com meu pai, no nosso carro, um carro prêmio, Bordeaux, a gente escutando uma fita cassete, na fita cassete que o meu pai, né, houvera num determinado momento gravado aquelas, né, aquelas músicas, tinha essa música chamada Cidadão, da composição de Lúcio Barbosa, e ela é uma letra maravilhosa. Então, nós temos aqui uma questão de interpretação de texto, tá? Obviamente, né, pessoal, que é interessante, eu falo bastante isso quando a gente trabalha em interpretação de texto, antes de começar a leitura do texto, que a gente leia justamente o enunciado da questão e as alternativas da questão de interpretação, porque a partir do enunciado, das alternativas, a gente tem uma ideia básica do que trata o texto e o que a gente está sendo questionado. Então, no momento que a gente está lendo o texto, depois fica um pouco mais fácil da gente identificar. Tá? Claro que aqui a gente está falando de música, e aí pô, música, pessoal, tu tá falando de licença poética, então tu tens que cuidar ali com figuras que podem aparecer, né, figuras de linguagem. Aliás, né, normalmente o texto literário, ele é riquíssimo em figuras de linguagem, tá? Então, toma cuidado. Vamos lá. Olha só, de acordo com o texto, a grande frustração do sujeito poético do texto é, tá? Então, sujeito poético é porque o nosso sujeito aqui, você vai ver que esse aqui, ele é um texto, tá? Cuja a função da linguagem predominante é a função emotiva. Só toma cuidado, porque muita gente confunde, acha que assim, por ser função emotiva, é porque ela vai ser carregada em emoção, ela vai ser carregada em sentimentalismo. Não necessariamente, tá, pessoal? Não necessariamente. Pode, claro que pode, mas não é por isso que ela vai ser emotiva. Ela vai ser emotiva quando ela é focada no emissor, por isso que a gente chama de emotiva, ela é focada no emissor, ou seja, no eu, né, na primeira pessoa ali. Então, tu vai ter um texto carregadíssimo em eu, minha, meu, e assim vai, tá? Aí, Dani, isso é meio egocêntrico, pode ser egocentrismo, pode ser narcisismo, pode ser um monte de coisa, mas o texto ele é focado no eu, na primeira pessoa do singular. Então, a gente vai ter muito isso, tá? Pronomes que concordem com uma primeira pessoa, verbos que venham na primeira pessoa e assim vai. Tá? Então, quando a gente pega aqueles textos clássicos lá da nossa literatura, né, lá do romantismo, da primeira geração de poesia romântica brasileira, chamada de geração nacionalista, indianista, né, os caras que tinham saudade da pátria, né, então aquela coisa, e a minha terra tem palmeiras, oi de canto, sabe, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, então é a minha terra, né, meus sonhos, meus amores, e aquela coisa toda. Porém, como eu falei para você, o texto ele não precisa ser rico em sentimentalismo, tá? Para ser emotivo. O próprio Gonçalves Dias, né, que é o cara que escreveu a Canção do Exílio, ele tem um poema lá, eu não tenho todo ele na cabeça de cor e salteado, mas, pessoal, ele tem um poema também que ele fala que a poesia é como eu vejo, como eu quero, como eu sinto. Imagina, o cara chega e diz assim, não, a poesia é como eu vejo, como eu quero, como eu sinto, e foda-se. O resto, como assim, pessoal? Não pode, né? Tá, mas enfim, é ele que está escrevendo, e eles tinham isso, porque era uma característica, tá, dessa geração da poesia romântica brasileira, né,
falar, né, as coisas dos seus sentimentos, como eles viam as coisas, como eles pensavam. Então, lembre-se disso, tá? Para ser um texto emotivo, ele tem que ser carregado na primeira pessoa, ou seja, o foco no emissor, beleza? Que bom que aqui a questão não é de funções da linguagem, né? Ou que ruim, porque daqui a pouco, se você entende funções da linguagem, você acertaria também. Aqui é uma questão muito mais de interpretação. Ó. Ele quer saber qual é a grande frustração do sujeito poético, ou seja, desse eu poético aqui. Então, qual é a frustração dele? É ter sido um operário, ser um operário, não ter sido bem remunerado, não poder visitar o que ajudou a construir, ou não poder educar sua filha. Então a gente vai ler um texto que é musicalizado, tá? E que, pessoal, vai trazer a frustração desse sujeito, né? Tá? Então, olha só que interessante. Ele começa dizendo assim: tá vendo aquele edifício, moço? Eu não vou cantar, pelo amor de Deus, não vou assassinar a música, né, pessoal? Tá? Isso aí a gente deixa para o Zé Ramalho e para o Zé Geraldo, tá? Então, olha só, tá vendo aquele edifício, moço? Opa, ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Dani, olha só, eram 4 condução, não está errado isso aqui. Tinha que ser, eram 4 conduções. Calma, olha só, de novo, não esquece que tu está falando de música, e música tem licença poética. Fora que, pessoal, ele está representando aqui um cidadão trabalhador e que não pertence à elite. Então, daqui a pouco... Ah, Dani, tu está querendo dizer, então, um cara que não pertence à elite, ele não pode falar o português formal, a norma padrão da língua portuguesa? Não, não é isso. Mas é que ele está trazendo a representação de alguém que, de repente, foi privado, né? Foi privada dele essa possibilidade de estudo. E aí, daqui a pouco, ele está retratando justamente o falar, o linguajar desse cidadão, tá bom? Então, toma cuidado, até porque nós não podemos agir com preconceito linguístico, mas que a gente sabe que a norma culta da língua portuguesa, essa norma padrão, que por sinal é cobrada nos concursos públicos, né? Essa norma padrão, ela é sim elitista, ela é sim excludente em alguns momentos. Não estou dizendo que ela não deva ser cobrada, até porque a gente precisa, assim, de algum norte ali e algum momento, algum ponto para que a gente possa cobrar e também classificar as pessoas a partir de uma prova, tá? Então, por isso que ela é cobrada, obviamente, em concurso, até porque, imagina, vou deixar livre tudo que é variação linguística ali, vai dar problema, não tem como. Então, a norma padrão é a variante cobrada, tá? Mas ele está tentando retratar aqui a variação linguística de determinados trabalhadores, tá bom? Então, eram 4, condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar pessoal? Olha só, o cara tá olhando para o prédio que ele ajudou a levantar e ele estava lá construindo, né, se matando no sol, aquela coisa, para alguém que provavelmente o estava explorando. Não estou dizendo que todo mundo que tem edifício e tal, o construtor é explorador, não estou dizendo isso, mas que dentro do contexto traz essa ideia, né? E aí ele está ali olhando, admirado para aquele prédio que ele ajudou a levantar, e vem um cidadão, olha para ele e diz: pô, tu tá aí admirado ou tu tá querendo roubar? Pô, cara, que é isso, né? Aí olha como ele continua a música: meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Deus o livre, né, pessoal? Que baita letra. Olha só. Aí depois vem a segunda parte, né? Ele diz assim, ó: tu tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa pro cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem aqui toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Eita, isso aqui, pessoal, tu tá louco, tá de sacanagem, né? Mas, enfim, imagina a dor, né? Isso aqui retrata bem a dor de vários pais que daqui a pouco gostariam de colocar os seus filhos numa escola, né, daqui a pouco da rede privada, ou uma escola, né, de melhor qualidade, que não tem essa possibilidade, e ainda mais aqui, né, pessoal, tá? Por uma questão ainda mais preconceituosa, né, não só uma questão financeira, mas também uma questão preconceituosa. Depois, essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte, eu me expus a me dizer, lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. E aí ele vai para a terceira parte, última, né, pessoal, da música, que ele diz assim, ó: tá vendo aquela igreja, moço?
onde o padre diz amém, pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. O cara trabalhou também na igreja, ajudou a levantar a igreja também. Bom, lá foi que valeu a pena, tem quermesse, tem novena e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. Que barbaridade. Deus ali, que baita letra, né, pessoal? Tá? E aí depois ele repete, né, esse refrão final, tá bom? Então, olha só, qual é a grande frustração do nosso sujeito poético? Ter sido um operário? Não, ele não demonstra frustração nisso. Aliás, ele demonstra até um certo orgulho, porque ele está te mostrando os lugares que ele trabalhou e que ele ajudou a levantar. Não ter sido bem remunerado não fala da remuneração dele, embora subentenda-se que ele não tenha sido tão bem remunerado, tá? Mas não fala da remuneração dele. Não poder visitar os lugares que ele ajudou a construir, perfeito, né? A questão do prédio, a questão da escola ali, né? Que até a filha gostaria de ir, tá? Né? De não poder educar a filha. Gente, olha só, isso aqui a gente chama de extrapolação, tá? É extrapolar. Eu não posso, a partir do momento que a gente vê ali na música, né? Que ele, obviamente, ele fica arrasado, porque a filha diz, né, que vai se matricular, mas vem um cidadão e diz que menina de pé no chão ali não pode estudar. Tudo bem, ele fica arrasado em função disso, mas onde é que está o extrapolar aqui? Tá? A partir disso, pensar que ele não pode educar sua filha. Ele pode, de outras formas, tá? Só que não ali naquela escola. Então, eu não posso subentender que a alternativa D seja a alternativa correta. Tá bom, pessoal? Fechou? Então, gabarito, de fato, letra C de coração, ou letra C de Canadá, como você achar melhor. Beleza? Então, não esquece, tá? Deixa o joinha aí para esse vídeo e nos vemos nas próximas questões comentadas e dicas aí de língua portuguesa, língua inglesa, redação, etc. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau.